Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estaremos dando início a mais um culto de louvor, honra e glória ao nosso Senhor, único digno verdadeiramente de ser adorado, né? Mesmo distantes, mas sempre unidos por meio do sangue precioso do Cordeiro. A palavra de Deus nos diz em João 3,16, o texto áureo da Bíblia, né? O versículo áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós temos vida hoje para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus, é porque Ele se entregou por amor a nós. É porque o Pai o entregou para trazer vida, salvação a todos os que nele creem. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui hoje para louvá-lo. Nós estaremos agora, então, orando, invocando a presença do Senhor e também confessando a Ele os nossos pecados para adentrarmos dignos em Tua presença. A palavra de Deus nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 1 e 2. Vamos orar então, vamos invocar a presença do Senhor, vamos rogar a Ele perdão pelos nossos pecados. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai querido, nós estamos agora novamente buscando a Tua presença em culto de adoração ao Teu nome. Te agradecemos por essa oportunidade que novamente temos, ó Pai. Rogamos, Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito também esteja nesse momento nos convencendo dos nossos pecados e o Teu sangue purificador esteja nos limpando completamente para que possamos adentrar a Tua presença, santos e limpos, como Tu mereces, ó Pai. Louvamos o Teu nome, Senhor, hoje e sempre. Adoramos o Teu nome, Senhor. Tu és digno deste culto, desta adoração. Por Cristo oramos. Amém. O Senhor seja sempre louvado. Estaremos então agora louvando ao Senhor com o hino Seja Louvado, hino número 66 do Cantai Todos os Povos. Vamos louvar ao Senhor com muita alegria no nosso coração. Seja louvado o nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor. Seja louvado o nosso Senhor. Amém? Seja louvado o Deus Supremo, Deus adorado em Israel, que onipotente prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado o Deus Supremo, Deus adorado em Israel. Só Deus merece honra perene, em nós não cesse o seu louvor. Seja
exaltado, por todos seja sempre louvado, com terno amor. Seja louvado, ó Deus supremo, Deus adorado em Israel. Seja louvado sempre o nosso Senhor pelas nossas vidas. Amém? Como é bom louvar ao Senhor, como é bom engrandecer o seu santo e bendito nome, né? Que o Senhor seja sempre louvado realmente em nossas vidas. Vamos continuar louvando ao Senhor agora com a leitura do Salmo 34, do verso 1 a 8. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo de número 34, dos versos 1 a 8. Amém? Vamos então fazer essa leitura. Bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O verso 8 novamente diz assim: ó, provai e vede que o Senhor, ele é bom. Diga aí, na sua casa, onde você estiver, o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E o verso continua: bem-aventurado, feliz é o homem que nele se refugia. Se queremos ter alegria, alegria verdadeira, mesmo nesses momentos tão difíceis que passamos de pandemia, precisamos estar nos refugiando nos braços do Altíssimo, no braço do nosso Senhor. Vamos continuar então o nosso culto agora, louvando ao Senhor com alguns cânticos. Fique de pé aí, fique de pé onde você está, né? E solte a voz bem alto, para que a vizinhança escute que você está louvando ao Senhor. Vamos louvar, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Saudade de cantar com vocês, família. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, que eu sei que me amas, teu amor não falha.
forte e profundo mar. Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é um caminho, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu tenho que temer, que eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes Que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu à luz. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu à luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que vencerão. Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde, não é não, pra sonhar. Não é não, minha força vem de um Deus que
de uma mãe que deu à luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que vencerão. Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde pra sonhar. Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está, meu coração não quer parar, pois nunca é tarde pra sonhar. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está, meu coração não quer parar, pois nunca é tarde. Não é tarde. Sempre há uma esperança para aqueles que esperam, firmes nas promessas do Senhor, o Deus do impossível. Haja o que houver, eu sonharei, meus meus sonhos viverei. Não desistirei. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está, meu coração não quer parar, pois nunca é tarde pra sonhar. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está, meu coração não quer parar, pois nunca é tarde, não é tarde para se sonhar. Você pode continuar sonhando. Deus vai fazer o impossível acontecer nas nossas vidas, neste país, neste mundo. Amém. Agora é um momento de nós estarmos trazendo diante do Senhor os nossos dízimos, ofertas. A palavra de Deus em Malaquias 3:10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Devolva o seu dízimo, traga a sua oferta. Você que ainda pode, você que ainda continua empregado, não esqueça de fazer isso para que nós possamos estar honrando os nossos compromissos como igreja, para que nós possamos, como igreja, também continuar assistindo aqueles que necessitam. Está sendo projetado aí as contas, deposite corretamente na igreja pela qual você frequenta, na igreja pela qual você é membro. E a palavra de Deus também nos diz em Mateus 11, 28 a 30, o Senhor Jesus dizendo: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Lembramos, irmãos, que como nós estamos ainda enfrentando esses tempos difíceis, os nossos pedidos e agradecimentos nós estamos
trazendo por meio dos grupos de WhatsApp. Então, você também tem a oportunidade, nesse momento, de estar colocando o seu pedido, o seu agradecimento nos grupos de WhatsApp, para que nós, como igreja, possamos estar intercedendo uns pelos outros, clamando, orando uns pelos outros. E não se esqueça, toda quarta-feira nós temos a nossa reunião de oração, né, onde nós nos unimos em oração por esse tempo, nos unimos como igrejas, né, como comunidades em oração pela vida dos nossos irmãos. Vamos orar agora, vamos colocar diante do Senhor, né, os dízimos e ofertas, agradecer a Ele, porque Ele tem nos mantido, né, e também colocar diante dEle os pedidos e agradecimentos. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te somos gratos pelo teu cuidado terno, paterno sobre as nossas vidas. Te somos gratos porque em tempos tão difíceis, Senhor, o pão nosso de cada dia não nos tem faltado e sabemos que tudo que temos vem de tuas boas mãos, Senhor. Rogamos que o Senhor continue cuidando de forma preciosa de todos aqueles que puderam, ó Pai, ofertar neste momento. Que verdadeiramente, Senhor, conforme a promessa da Tua palavra, o Senhor esteja derramando bênçãos sem medidas sobre o Teu povo neste momento. Ó Pai, acode, ó Pai, os necessitados, aqueles que estão precisando de um emprego, Senhor, abre as portas de emprego, Senhor Jesus. Ó Pai querido, também colocamos diante do Teu altar cada pedido, cada agradecimento que foi levantado nessa noite. Ó Senhor, Tu que és um Deus de bondade, Tu és um Deus de misericórdia, acode aqueles que sofrem e clamam por Ti. Por Cristo oramos. Amém. Agora seremos ministrados na santa palavra do Senhor com o nosso irmão querido, irmão Heber. Ele estará sendo verdadeiramente, eu creio nisso, usado pelo Senhor para trazer a palavra de Deus nessa noite. Acalme o seu coração. Acalme os barulhos que estão aí em sua casa, os barulhos que estão dentro de você. Eu tenho certeza que Deus, Ele quer falar com você. Deus vai falar com você nessa noite. Mas para isso, é necessário que nós estejamos ouvindo ao Senhor. Então acalme-se. Deus, Ele vai falar com você. Amém? Deus abençoe a sua vida. Que a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos nesta noite. É uma alegria, um privilégio e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande de poder, neste momento, compartilhar com os irmãos da poderosa palavra de Deus. Com a ajuda do Espírito Santo, gostaria de ministrar ao seu coração um sermão que tem por título O que Deus foi capaz de fazer por amor. O que Deus foi capaz de fazer por amor. Para isso, gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias ou os seus aplicativos no Evangelho segundo João, capítulo de número 13. Evangelho segundo João, capítulo de número 13. Vamos fazer menção a partir do verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus, irmãos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus,
levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Amém. Amados, a experiência mística humana, ao longo de toda a sua história, sempre foi buscar o favor e o agrado de sua divindade através de oferendas, rituais e sacrifícios, a fim de obter sucesso, prosperidade, fertilidade e paz interior. É o homem em sua tentativa imperfeita de servir o sagrado. Isso é o que chamamos de religião. O homem à procura de Deus. O homem servindo a Deus em troca de seus benefícios. Ainda hoje, em certos círculos cristãos, as pessoas são estimuladas a pagar os favores de Deus. Em minha experiência, irmãos, dos meus 41 anos dentro da igreja, eu sempre aprendi que o homem foi criado para glorificar a Deus e servi-lo. Na Bíblia, a palavra de Deus, nós podemos ver vários exemplos que nos ensinam e nos convocam a servir ao Senhor. Por exemplo, temos alguns. Em Mateus capítulo 4, versículo 10, nós podemos ver Jesus citando Deuteronômio 6,13 para o diabo lá no deserto. Você se lembra? O Senhor disse ao diabo: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, ou só a Ele servirás. Olha só, outro exemplo, um versículo muito conhecido que a gente encontra lá em Josué, capítulo 24, verso 15. Esse texto nos diz que após Josué lançar o desafio aos filhos de Israel, para que eles pudessem escolher a qual Deus eles iriam servir, ele afirma: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o que podemos dizer então daquele conhecidíssimo Salmo 100, verso 1 e verso 2? Um famoso salmo de ação de graças, de ingresso ao templo. O salmista nos convoca, convoca todo o povo de Deus, dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Olha que bênção. Entretanto, irmãos, no texto que nós acabamos de ler, nós vemos uma completa inversão de posição e postura entre Deus e o homem. Olha só, Jesus, o Deus homem, está prostrado, servindo alguns homens como um escravo. Mas, afinal de contas,
Que Deus é este? É o Deus que, por amor, serve os pecadores. É este, irmãos, o ponto central que nós meditaremos neste sermão de hoje. Amados, nós podemos perceber que, de acordo com o primeiro versículo que nós lemos no capítulo 13 do Evangelho de João, tudo começa e termina no amor. O apóstolo João, ele registra lá, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Você sabia que o apóstolo João é também conhecido como o apóstolo do amor? É. Em seu evangelho e em suas 3 epístolas e ainda no Apocalipse, o termo amor e suas variantes aparecem cerca de 80 vezes. Assim, este apóstolo nos ensina, amados, que o amor é o começo, o meio e a finalidade última da vida. É aprender a amar as pessoas como Deus as ama. Neste momento do texto que nós lemos, o ministério público de Jesus já havia sido concluído. Agora é o momento de seu ministério particular com os seus discípulos. A festa da Páscoa se aproxima, o cordeiro da Páscoa seria sacrificado em Jerusalém e Jesus tinha plena consciência disso. Pois essa era a sua missão. Jesus queria passar os seus últimos momentos do seu ministério terreno ao lado dos seus amigos. Espera aí, amigos? Quais amigos? Pedro? O temperamental que o negaria 3 vezes? Judas Iscariotes? O traidor que o entregaria aos principais dos judeus por 30 moedas de prata? Ou ainda os outros 10 discípulos que o abandonaria na hora mais difícil da sua vida? Irmãos, Jesus sabia muito bem quem eram seus discípulos. Homens pecadores, confusos e indignos de confiança. Mas mesmo assim, sabendo previamente de tudo isso, Jesus toma a iniciativa, impulsionado por seu grande amor por eles. Bom, naquele lugar lá estava a bacia, o jarro com água e uma toalha para a higienização dos pés e das mãos dos hóspedes, num grande quarto, no piso superior de uma casa que também era chamado de cenáculo. Ninguém, irmãos, se ofereceu para fazer o serviço de um humilde escravo. A tradição oral rabínica, que hoje está registrada por escrito no Talmud, orientava os aprendizes a demonstrarem de todas as formas, de todas as maneiras, o máximo de respeito e consideração por seu rabino, ou seja, por seu mestre, inclusive até mais do que por seus pais. Todavia, desamarrar as sandálias e higienizar os pés empoeirados era totalmente inconcebível, até mesmo para o mais simples discípulo. Na hierarquia dos escravos, irmãos, este serviço era uma obrigação do escravo mais inferior da pirâmide social. Os discípulos de Jesus sabiam disso, pois era isso que eles viam no seu dia a dia, pelas casas e nas ruas dos judeus na Palestina dos seus dias, da sua época. Por isso, ninguém, absolutamente ninguém, se dispôs a realizar a tarefa de um simples escravo. Na verdade, conforme nos informa o evangelista Lucas, no capítulo 22, verso 24, ele nos afirma que os discípulos estavam com seus pensamentos numa outra coisa. Qual deles seria o melhor, o maior, o mais importante ou o mais competente? Seus pensamentos estavam num reino terreno e político, no qual o Messias esperado os libertaria do domínio romano e trazendo assim de volta aquela mesma glória, a mesma prosperidade e paz dos dias de Davi e do rei Salomão. Eles estavam com seus pensamentos em si mesmos.
os seus status, em possíveis privilégios hierárquicos que a chegada do reino de Deus lhes poderia oferecer. O que eles queriam de fato, irmãos, é o poder, o conforto, visibilidade. Em resumo, o que eles queriam mesmo é serem servidos. Por isso não moveram uma palha sequer para servirem como servos uns aos outros. Isso estava fora de cogitação naquele momento. Mas, de repente, no meio da ceia, Jesus se levanta, retira o seu manto externo, toma a toalha e a prende em sua cintura. Depois, toma o jarro com água e, despejando-a na bacia, começa a lavar e a enxugar cuidadosamente os pés de cada um dos seus discípulos. Que cena extraordinária é essa, não, irmãos? Quem era para ser servido como Senhor e Mestre estava prostrado, ajoelhado, como um escravo, realizando uma tarefa que deveria ser realizada por seus discípulos. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, a virtude de Jesus não provinha de sua pobreza, mas de sua riqueza, pois sendo rico, se fez pobre, sendo Deus, se fez homem, sendo o Criador do universo, se fez escravo. Talvez algum de nós até gostaríamos de encontrar uma versão bíblica que estivesse escrito, por exemplo, e Jesus lavou e enxugou os pés de todos os seus discípulos, exceto os pés de Judas Iscariotes, não é mesmo? Mas essa versão, irmãos, não existe. Não existe porque o Evangelho não é a versão do coração do homem. O Evangelho é a versão do coração de Deus. E na versão do coração de Deus, todas as pessoas estão na mesma condição, na mesma posição, carentes de amor, de graça, de perdão e de purificação. Por isso, como sempre, Deus é quem toma a iniciativa de ir ao encontro do pecador aonde ele está. Jesus, o Deus homem, se condescende, se inclina, se abaixa, se abdica de sua posição divina, tomando a forma de um servo para servir e dar a sua vida pelos pecadores. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo de número 2, verso 7, você pode conferir lá depois, ele usa o termo grego kenosis, que para se referir ao autoesvaziamento de Cristo. O que isso significa? Significa, irmãos, que é pela sua humilhação, pela sua autorrenúncia de ser igual a Deus, que podemos constatar o que Jesus, o Deus homem, foi capaz de fazer por amor ao ser humano pecador. Ele nos ensinou o que é ser humano de verdade, em plenitude. Um ser humano que põe as necessidades dos outros na frente das suas. É o que o pastor e o escritor Rick Warren, em sua obra clássica, Uma Vida com Propósitos, define o que é humildade. Segundo ele, humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Conforme Marcos 45 nos mostra, irmãos, o próprio Senhor Jesus nos diz que, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Foi para isso que Jesus veio, e foi exatamente o que ele fez: servir e dar a sua vida por nós. Servir as pessoas sem amor é uma liturgia vazia, puro assistencialismo ou uma religiosidade aparente, uma obrigação, uma atribuição. Amar é prática. O amor tem muito mais a ver com o que fazemos do que com o que pregamos. Essa é a essência do cristianismo, irmãos. A vida de Jesus em ação. Andar com Cristo não se resume a um conjunto de regras e preceitos morais,
éticos e filosóficos. O cristianismo puro e simples é a prática do amor. Jesus disse nesse mesmo capítulo 13, no versículo 35, você pode conferir aí na sua Bíblia. Jesus diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ainda o apóstolo João, em sua primeira epístola, no capítulo de número 3, verso 18, ele diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então, irmãos, esta é a regra. Quem ama, faz. Ou seja, age, toma a iniciativa. É assim que Jesus demonstra o seu amor por nós, tomando a iniciativa, vindo ao nosso encontro para nos purificar de todo o pecado. Assim, depois de tudo que vimos e ouvimos até agora, não nos resta nenhuma dúvida do que Deus foi capaz de fazer por nós, por amor a nós, pecadores e imperfeitos. Não importa o que fizemos ou deixamos de fazer no passado, nem as nossas mazelas do presente, nem mesmo os nossos futuros fracassos que poderemos ter. O amor de Deus por nós é incondicional. É isso que Jesus queria que os seus discípulos soubessem naquele momento. Nas palavras do escritor Philip Yancey, em sua obra Maravilhosa Graça, ele diz que não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, e não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Ele simplesmente te ama incondicionalmente. Glória a Deus. Quando somos tocados por Jesus, percebemos que Ele é muito mais do que merecemos. Jesus é muito mais do que podemos esperar. E diferentemente dos rabinos de sua época, Jesus não apenas diz aos seus discípulos o que fazer para viver a vida com Deus, mas com o seu próprio exemplo de humildade, Ele nos ensina como viver a vida com Deus. É servindo uns aos outros no amor. O ato de lavar os pés de seus discípulos apontava para um outro tipo de purificação, que estava muito além da higienização dos pés com a água, a saber, a purificação total da sujeira da alma, do coração, que é o pecado. Essa purificação, Jesus só poderia realizar com o seu próprio sangue na cruz do Calvário. Para uma sociedade narcisista, obcecada pelo culto de si mesma e pela autossatisfação como a nossa, Jesus Cristo, com seu próprio exemplo, nos ensina e nos convida a amar uns aos outros, servindo uns aos outros. Por isso, diante de tudo que foi nos ensinado neste texto do Evangelho de João, temos um grande desafio diante de nós, irmãos, considerando esse contexto de pandemia da Covid-19. Como viver na prática o ensinamento deixado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de amarmos e servirmos uns aos outros num contexto de isolamento social, de corações dilacerados, de pessoas totalmente desorientadas e sem esperança de um mundo melhor. Olha que desafio nós temos. A pandemia da Covid-19 trouxe à tona toda a nossa vulnerabilidade, a vulnerabilidade humana, bem como todas as mazelas da nossa sociedade. O professor e pastor da Igreja Reformada do Oeste do Canadá, reverendo Michael Gowen, ele nos diz que os desdobramentos da Covid-19 revelaram os ídolos da nossa cultura. E sabemos que não há uma combinação melhor para a criação de ídolos, quando a ambição pelo poder, aliado aos símbolos religiosos, se encontram. O resultado? Nessa esfera, o resultado são pessoas egoístas e obcecadas por serem servidas em nome de Deus. Já na esfera do amor, faz-se necessário um passo de renúncia à frente. Antes de Jesus assumir a sua humanidade, ele abdicou da sua divindade. Antes de ser amado, ele amou seus discípulos primeiro.
antes mesmo de que esse amor fosse retribuído na mesma extensão e profundidade, Jesus decidiu, escolheu amá-los incondicionalmente, antes de tomar a toalha e lavar os pés e enxugar os pés de todos os seus discípulos como um escravo. Ele deixou uma parte da sua vestimenta externa, como diz o texto. Semelhantemente, irmãos, é necessário darmos um passo à frente de renúncia. O que precisamos renunciar para revelarmos esse amor de Jesus às pessoas, hoje, nesse contexto de pandemia? O que precisamos deixar, irmãos, para servirmos as pessoas como uma expressão do amor de Deus por elas? Jesus nos convida todos os dias a deixarmos o nosso manto da zona de conforto e de privilégios e nos encontrarmos com Ele no amor, servindo outras pessoas. Por amor, Jesus se humilhou, serviu e purificou homens e mulheres pecadores, para que pudessem aprender a amar e a servir uns aos outros, assim como Ele mesmo os amou e os serviu. Mas por amor, esse mesmo Jesus há de retornar com toda a sua glória para se encontrar com aqueles que Ele amou desde toda a eternidade e purificou com a sua palavra poderosa para servir e reinar com Ele para todo sempre. Glória a Deus. Na festa do casamento de Jesus com a sua noiva, ou seja, com a sua igreja, como sempre, é Ele quem toma a iniciativa. É Ele quem servirá a sua noiva amada, comprada e purificada por seu próprio sangue. Este é o Deus que, por amor, está continuamente servindo e abençoando. Glória a Deus. Queridos, que o Espírito Santo de Deus nos conduza pelo caminho do amor de Cristo. Amor este que é capaz de renunciar, de se humilhar e servir pecadores, como nós, pecadores como eu e você. Amém. Oremos. Pai, nós agradecemos profundamente a Ti, Senhor, por falar aos nossos corações sobre o que o Senhor foi capaz de fazer por nós, por seu infinito amor. Muito obrigado, Senhor, por nos orientar a amar e a servir as pessoas, assim como o Senhor nos ensinou. Que possamos, Senhor, dar esse passo à frente de renúncia. Que possamos, Senhor, ter a coragem de sair da nossa zona de conforto no meio dessa pandemia e começar a lavar e enxugar os pés uns dos outros. Servir uns aos outros em amor, porque é lá que nos encontramos com o Senhor. Aleluia. Nós bendizemos o Teu nome, porque sabemos que a Tua palavra não voltará vazia. Antes ela, Senhor, frutificará e fará prosperar aquilo, Senhor, que o Senhor tem enviado nos corações dos Seus filhos, para que a cada dia possamos ser transformados pela Sua palavra em pessoas mais parecidas com o Seu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos por falar conosco. Amém. Graças a Deus. Palavra preciosa, palavra que nos traz o alento de quanto Deus nos ama, de quanto Deus realmente se importa conosco, que Deus maravilhoso é esse pelo qual nós servimos. Amém? Agora nós estaremos então ouvindo o envio que diz assim: e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Colossenses 3, os versos 15 a 17. Nesses momentos difíceis, irmãos, que estamos passando, onde nós temos ouvidos
tantas notícias ruins, é importante o que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo. Nessa carta, nós precisamos viver uma vida que louve ao Senhor, uma vida que agradece ao Senhor, porque quando nós fazemos isso, apesar de todas as lutas e adversidades, nós sentimos a presença maravilhosa do Senhor conosco. Abaixe sua cabeça, vamos orar então, encerrando o culto dessa noite. Pai, nós te somos gratos. Somos gratos por essa oportunidade, pelo fôlego de vida que ainda temos para louvar e bendizer o teu santo nome. Como foi bom, Senhor. Como foi bom estar em tua presença. Como é bom estar em tua presença. Pai, enche-nos com o teu espírito, para que possamos passar uma semana desejosos, ó Pai, de te buscar mais e mais, nos alimentarmos mais e mais, crescermos, ó Pai, em comunhão contigo, Senhor. Que a paz de Cristo habite ricamente em nossos corações e que possamos viver vidas que testemunhem a tua presença. Mesmo nesses tempos, ó Pai, possamos levar para aqueles que sofrem que há esperança e que a esperança é Cristo Jesus. E neste nome nós oramos. Amém. E que o Senhor, Ele nos abençoe e Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra com a sua terna e poderosa paz. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que você tenha uma semana preciosa na presença de Cristo. Um forte e carinhoso abraço.